Olá, me chamo William e hoje vamos explorar um tema fundamental para quem estuda ou trabalha com tecnologia: a crise de software de 1968. Vamos entender o que causou essa crise, como ela afetou a indústria e principalmente como ela moldou tudo o que fazemos hoje no desenvolvimento de sistemas. Embora o nome remeta ao passado, seus efeitos e lições ainda estão presentes nas práticas modernas de engenharia de software. O contexto histórico. Nos anos 60, os computadores deixaram de ser exclusivos de laboratórios e começaram a ser usados por governos e grandes empresas. O avanço do hardware foi rápido. Surgiram máquinas como o IBM System/360, capazes de lidar com grandes volumes de dados, mas enquanto o hardware evoluía, o software ainda era desenvolvido de forma artesanal. O sistema Sage, por exemplo, um projeto militar para a defesa aérea exigia mais de 500 programadores e ocupava prédios inteiros com seus computadores. Isso mostrava o quão crítica e complexa era a tarefa de programar sistemas de grande escala. A demanda por software aumentava, mas as ferramentas e práticas de desenvolvimento não acompanhavam seu crescimento. A crise. A expressão crise de software foi usada pela primeira vez na Conferência da OTAN em 1968, em Garmisch, Alemanha. Ali, líderes da indústria e acadêmicos reconheceram que a maioria dos projetos de software estava falhando. Os problemas eram comuns: orçamentos ultrapassados, sistemas entregues com anos de atraso, funcionalidades incompletas ou simplesmente só não funcionando. Um caso clássico é o Sistema Operacional OS/360, da IBM, que começou com um projeto de 25 milhões e acabou custando mais de 5 bilhões de dólares. Ele foi lançado com sérios problemas de compatibilidade e confiabilidade. Era evidente que o software não conseguia acompanhar a complexidade dos sistemas. Causas principais. As causas da crise estavam diretamente ligadas à forma improvisada como o software era criado. Não existia gerenciamento de projetos estruturados, ou cada equipe trabalhava do seu jeito, sem padronização. Além disso, não existiam bibliotecas reutilizáveis ou versionamento de código. Cada sistema era escrito do zero, e como os requisitos mudavam com frequência, era impossível estimar prazos com precisão para entrega. Sem ferramentas modernas de controle, testes ou modelagem, erros só eram descobertos tardiamente, muitas vezes quando o sistema já estava em uso. Um paralelo a isso seria como construir um arranha-céu sem plantas, sem engenheiro e sem ferramentas, apenas na tentativa e erro. Casos emblemáticos. Mesmo décadas depois, projetos continuaram sofrendo com os mesmos problemas. O caso do foguete Ariane 5, em 1996, é um exemplo dramático. Ele explodiu segundos após o lançamento, por causa de uma conversão mal feita de um número decimal para inteiro. Isso custou mais de 370 milhões de dólares. Outro exemplo é o FAA Advanced Automation System dos Estados Unidos. Era um sistema de controle aéreo que deveria ser entregue nos anos 90, mas foi cancelado após consumir mais de 2 bilhões de dólares sem entregar resultados concretos. Esses casos mostram que, sem boas práticas, mesmo os projetos modernos e bem financiados podem ir ao fracasso. Nasce a engenharia de software. A solução proposta foi tratar o desenvolvimento de software como uma engenharia, com processos, documentação, ferramentas e testes rigorosos. A partir da conferência da OTAN, nasceu o termo engenharia de software, e com ele vieram modelos como o modelo em cascata, que trouxe uma estrutura sequencial de desenvolvimento. Também surgiram padrões como Case Tools, diagramas UML, revisão de código e práticas de controle de qualidade. A ideia era: assim que um prédio
precisava de cálculos estruturais e inspeções, o software também precisa de projeto e validação. O que aprendemos? Que com o tempo, a área se profissionalizou. Hoje usamos IDEs, sistemas de versionamento como Git, integração contínua, testes automatizados, entre outras ferramentas. Linguagens também evoluíram. O Assembly deu lugar ao COBOL, ao C e depois a linguagens modernas como JavaScript, Python e Rust. As metodologias ágeis, como o Scrum e o Kanban, são respostas aos problemas dos modelos antigos. Elas buscam agilidade, adaptação e entrega contínua, com foco no cliente. E tudo isso só foi possível por causa das reflexões que começaram lá em 1968. A conclusão: a crise de software foi um marco. Ela nos mostrou que programar não é apenas escrever códigos, mas projetar sistemas, prever riscos e trabalhar de forma colaborativa. Mesmo hoje, projetos como o lançamento de jogos, sistemas bancários ou aplicativos governamentais enfrentam os mesmos dilemas: atrasos, bugs e insatisfação do usuário. Por isso, dizemos que a crise não acabou, ela apenas mudou de forma. Os problemas continuam, mas hoje temos mais ferramentas e consciências para enfrentá-los e resolvê-los.